Meu querido Oswaldo Pascoal, Senhor. O Corinthians não tem o que reclamar do jogo de ontem. Não tem o que reclamar porque o Corinthians não jogou nada e o Atlético Mineiro mereceu ganhar o jogo. Se o Atlético Mineiro ontem não ganha o jogo, era uma grande injustiça. O segundo tempo só era um massacre. Deixa eu contextualizar isso aí. Teve um pênalti pro Corinthians, o árbitro não deu. O gol que foi regular, o árbitro não deu, e deu o gol que foi irregular. Não entendi nada. O Corinthians não tem nada para reclamar? Não. É claro que o Corinthians tem para reclamar. Sem tirar os méritos do Atlético jogou alguma Mineiro. coisa? O Corinthians jogou nada. Jogou bem? Duas discussões. Sem tirar os méritos do Atlético Mineiro. O cara abre o comentário dizendo que teve um gol roubado, um gol... Peraí, o senhor me avisou. Peraí, esqueci. Ainda bem. Estamos começando o Fox Podcast. Hoje, doutor João Zanforlin aqui com a gente. Palmas pro doutor Zanforlin. Ainda bem. Tá, Pascoal, Zanfa, tudo bem? Corinthians mereceu ganhar ontem. Deixa eu explicar pro senhor que está em casa. O Corinthians não jogou nada. Nada. Entre não jogar nada e ter equívocos da arbitragem, tem uma grande diferença. São discussões diferentes que podem ser ontem? paralelamente. O Corinthians foi prejudicado ontem? O Corinthians esse gol foi regular. Esse gol foi regular. E foi pro Atlético. Foi irregular ou regular? Foi regular. O gol foi... O árbitro anulou o gol que foi normal, foi regular, que ele tinha confirmado, 1 minuto e 40 depois. Alguém quer falar com ele no fone? O árbitro de trás do gol não consegue escutar. É o mesmo cara que falou lá no jogo. Não, mas seja justo. Não, mas peraí. Seja justo. O árbitro de linha de fundo, aquele cara que vocês chamam de espantalho, ele tá a todo momento tentando sinalizar pro árbitro que ele viu um toque de mão e o árbitro em nenhum momento olha pro cara. Errado. Ele olha o seguinte. Aí tá. Ele errou, não. A bola toca na mão do Ricardo Oliveira. Errou onde? A bola tocou na mão do Corinthians. Um por vez. Gol contra o Corinthians, os jogadores adversários têm que ser parcimoniosos. Não comemore. Não, calma. Faz o gol, aí vai consultar o primeiro. Esses erros que você é a favor do Corinthians que vocês estariam falando hoje aqui. E aí só comemora não tem mais como voltar. Agora que der a saída, os caras saem tudo se abraçando, entendeu? Só um minuto. Savoia, eu pediria, por favor, um pouquinho mais de educação da vossa parte, Savoia, sem gritar. O que eu quero falar... Nada, hein? Eu quero falar o seguinte, estou ouvindo. vamos discutir primeiro o jogo. A qualidade do jogo. Não, o jogo foi muito Corinthians bom. Não jogou nada. O jogo foi muito bom. O jogo foi legal. Só que só um time jogou. Méritos só o Atlético. para o Atlético Mineiro, que fez uma marcação individual em cima do Rodriguinho, não permitiu que ele jogasse, ele foi muito pouco acionado, porque os volantes não o encontravam, porque ele estava sempre marcado. Ou seja, é fácil anular o Corinthians. Travar o Corinthians, é só marcar. Não, aí é muito simplista. Vai me desculpar, Pascoal? O que você está falando? O que você está falando está certo. Não, mas você chamou, você eu nunca vi ninguém do programa se agredir. Mas eu sou amigo dele há 40 anos, eu tenho não te dá o direito de falar isso. O que acontece é o seguinte, não foi porque o Atlético não ganhou do Corinthians porque só marcou o Rodriguinho. O time do Atlético Não, jogou o Atlético marcou, a saída quebrou o passe do Corinthians, que é o forte do Corinthians, aquela transição, aquele jogo curto, levando a bola da defesa para ataque. Pelo lado do campo, não teve por dentro. O Atlético foi marcar para lá do grande círculo. Então, também a bola não chegou como o Rodriguinho. Olha o Savoia dando aula pro Pascoal. Agradeço. Não, mas foi bem marcado. Você complementou. Foi bem marcado, mas isso sim é uma análise. O Rodriguinho foi e não essa bem coisa marcado. rasa que você usou. Muito obrigado, eu sei disso. Essas agressões, vindo de vocês, eu me sinto até honrado. Às vezes marca o Rodriguinho, tem outros 9 para jogar. Claro, mas os dois volantes foram parados. Porque foram marcados lá na frente. adiantados. É um coletivo. O time do Corinthians não teve a saída do Fagner. A saída do Fagner fez tremendo mal para o time do Corinthians, porque o Mantuan não tem a mesma qualidade de chegada na linha de fundo. O cara que eu estava pensando no nome dele, eu lembrei disso aí. Tem um desafogo do lado, o Mantuan. Você lembrou dele outro dia? Eu estava andando na praça perto de casa e me veio esse nome na cabeça, Mantuan. Falei, what the fuck is Mantuan? What the fuck is Mantuan? Que bonito. É que com as coisas que você usa, às vezes, você é tão louco que andando no bosta, você pensa em coisas que não tem nada a ver, mas fala do jogo. E você não achou que foi falta, Flávio? Vamos ver de novo, mas o gol foi validado, não foi? E teve um pênalti no Maicon. Teve um pênalti no Maicon. Logo depois do gol anulado, do primeiro... Não achei, não. Foi pênalti. O cara agarra, o Patrick agarra com a jogo ali, eu achei que não. Agarra e puxa. Gente, o Atlético dominou o Corinthians o jogo inteiro. Essa é uma outra discussão. 2 bolas na trave, chances criadas. Esse é o lance. Foi pênalti no Maicon? Pra mim foi pênalti. Na minha visão foi pênalti. Tem uma câmera aqui, que acho que a gente não tem essa imagem. Eu vi várias vezes. A imagem bem focada, ela é nítida.
E não é porque, como diz o Mano, em câmera lenta, um assoprão parece que é uma agressão. É isso. Slow motion, fala, né? Toda jogada é falta. Exatamente, nós vamos chegar nesse tema. Eu achei que esse lance... Não foi. Eu achei que esse lance, Pascoal, por mais que exista mesmo o jogador do Atlético Mineiro ali segurando o braço do Maicon, mas não é o suficiente para derrubar o jogador do Corinthians. Segurou na área, não é falta. Savoia, o futebol tem contato. O futebol tem contato. Não, isso não é contato. Na minha avaliação, é contato. Savoia, na minha avaliação, esse lance, se a gente olhar por trás dessa câmera que o Pascoal tá citando, em slow motion, né, em slow motion, eu achei também, você fala, em slow motion essa jogada é faltosa. Dentro da velocidade real do jogo e vendo essa jogada mesmo, até pela câmera de trás, eu entendo que o braço do Maicon tá sim, sendo talvez ali preso pelo jogador do Atlético Mineiro, mas eu não vejo aquele lance, Pascoal, como crucial para que o jogador do Corinthians caia. Esse lance eu não marcaria pênalti. Agora, se a gente for discutir os outros lances da partida, eu achei que os 2 gols do Atlético Mineiro que o Atlético marcou durante o jogo, o primeiro no primeiro tempo, que foi bem anulado pela arbitragem, no meu consentimento, e na segunda etapa, também na minha avaliação, o gol foi regular. O Corinthians em 2016, um gol do Gustavo idêntico, foi anulado e todo mundo aqui da mesa disse que foi falta. Foi idêntico, Pascoal. Foi idêntico. Pera aqui, meu senhor. Foi idêntico. Pascoal, meu senhor. Diga-me. Foi pênalti do Ralf no Dudu? Claro que não. Foi a mesma coisa. Claro que não. Mesma coisa. Peraí, assim você tá de brincadeira. Pera lá. 2 lances totalmente diferentes. Negativo. Nesse também o Ralf toca a bola e, por consequência, depois ele encosta. Negativo. Do Corinthians, no lance lá em que existe uma dividida entre o Ralf e o Dudu, o Ralf toca primeiro a bola e depois ele toca no Dudu. Discordo. Nesse lance, Sormani, é totalmente... Peraí, você tá de brincadeira. Um lance, uma dividida de bola. No outro lance, o braço do cara tá preso no braço do Atlético Mineiro, do jogador Atlético Mineiro. São lances totalmente atípicos, não tem nada a ver. Os dois são lances foram faltosos. Foi pênalti do Ralf em cima do Dudu. Não achei. Foi falta do Roger em cima do Mantuan. Pra você, não achei. O gol anulado do Roger no primeiro. Legal. Legítimo. Não aconteceu absolutamente nada. A bola de mão não existiu. Nada. Resvalou na mão. Bateu. Ele não estava tirando proveito com o braço aberto. Não estava. A bola bate no braço dele. Ele se assusta com o contato. Se a bola não bate no braço dele, a bola sairia pela linha de fundo. Isso não tem na regra. Isso não tem na regra. Como não tem na regra, você está falando também. Não tem na regra. Não tem. O árbitro entendeu dessa forma. Se linha em direção entendeu sim. Se bate e é para não sei para onde. Não tem na regra. Teve intenção ou não teve? Você disse que ele não se beneficiou da jogada, como não? Ele usou o braço. Ele abriu o braço para tirar proveito ou não? Não. Ele teve intenção? Não. Não foi nada. Vamos lá, então. Pelo que a regra diz, Sormani, você disse, ele não tirou o proveito da jogada. Ok, Sormani, ele pode não ter tido a intenção de colocar a mão na bola. Ponto. Essa é uma questão que eu também concordo. Ele vem no movimento natural, mano. Consequentemente, Pascoal, se a bola não bate na mão dele, a bola sairia do ataque do Atlético Mineiro. A bola iria para linha de fundo. Mas você está avaliando, Sormani, você está indo numa ótica de interpretação. Se você tem uma, eu tenho outra. Na minha ótica, você pode até dizer houve-se um toque que beneficiou o Atlético Mineiro. Não. Essa sua análise é equivocada. Se você disser para mim, ele estava com o braço aberto e tirou vantagem disso, legal. Como no gol do jogo. É a leitura que você faz, eu vou respeitar. Você tá falando... Agora, bateu na mão dele uma bola que ia pra fora, isso não tem na regra. Ô, Sormani, é a mesma coisa um lance de pênalti. Se o cara vai, por exemplo, se defender, inclusive teve um lance que foi uma falta para o Atlético Mineiro, que o Otero ele chuta a bola na barreira. O Maicon, ele consequentemente, ele vai se virar para se defender da bola. A bola bate no braço dele, a bola bate no braço dele. Se não pegasse no braço, não, ele faz isso, Sormani. Não, senhor, ele faz isso. Basta você olhar. Eu olhei. Basta você olhar. Ele faz isso para se defender. Se ele foca a bola no braço dele, não faz isso. A bola bateria no peito dele. Ele se defende da bolada. Ele se defende da bolada. Não. Esse é o lance do gol. Na minha avaliação, o primeiro gol do Atlético Mineiro foi bem anulado pela arbitragem, porque esse toque de mão aí do Ricardo Oliveira acaba caracterizando uma vantagem para o Atlético. Esse lance eu achei que foi bem anulado pela arbitragem. Na tua opinião, os 2 gols do Atlético Mineiro foram irregulares? O segundo gol também foi. O primeiro foi, o primeiro e o segundo. E o pênalti no Maicon não foi? Não foi. O pênalti no Maicon não marcaria. Então, eu vou falar um negócio. Para mim, o gol do Atlético foi bem anulado. Qual deles? O primeiro. Para mim, o segundo gol foi normal. Para mim, foi pênalti no Maicon. E para mim, não tem que justificar nada. O Atlético mereceu ganhar do Corinthians. O Corinthians... Não, isso eu concordo. O Corinthians ontem foi engolido pelo Atlético Mineiro. Acontece. O segundo tempo, o Corinthians mal conseguia passar a linha do meio de campo. O Atlético sufocou, não tem o que discutir. Resultado foi justo. Você sabe que eu estou fazendo um trabalho de telepatia espontânea, né?
Então, estou recebendo uma mensagem aqui de quem? Do Sormani, dizendo o seguinte. A próxima intervenção do Sormani vai ser uma dizendo que o Corinthians vai ter 6 jogos em casa. Mas ele não vai falar que o Corinthians jogou 4 jogos fora de casa agora. As coisas, a gente omite umas coisas então, essa e a outra espontânea, na verdade é bem espontânea, eu estou forçando aqui captar o que ele está pensando. Deixa eu colocar uma coisa. Esse lance é equivalente ao lance do jogo? No jogo contra o Vasco da Gama? Não, claro que não. Então, gente, não aconteceu nada. Também acho que não aconteceu nada. Não, não foi nada. Eu vou justificar porque eu acho que sem querer também engravida, viu? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu vou justificar. Sem querer também faz que você parte do princípio de que tudo que bater na mão dentro da grande área marcaria. Tem que marcar. Pro ataque ou pro defesa. Você parte nesse princípio. Eu respeito o seu princípio. Só que nesse lance não tem nada. Ele tá com um movimento natural. A bola ia sair, Pascoal. Se a bola não toca na mão dele, a bola sairia. Não tem o braço, Sormani. O braço não faz parte do jogo. Por exemplo, se essa bola bate... Escuta, Sormani. Se essa bola bate no braço dele e entra pro gol, você daria o gol? Sim, o gol, claro. Pelo amor de Deus, gente. É handball isso aqui? Não, é handball. Mano, se a bola bate na mão do cara, tem que validar, Sormani. Deixa eu te dar um exemplo. São Paulo assim outro dia. Se tem um escanteio, o cara tá marcando no primeiro pau. O cara bateu. Ele tá lá no primeiro pau. O que a bola veio, viajou, a trave tá aqui. Ele vira. Alguém cabeceia. Ele tá com o braço parado. A bola bate no braço dele, não é pênalti. Ô, Sormani, eu discordo radicalmente. Se essa bola entra no gol com toque de mão do Ricardo Oliveira, o gol teria que ser invalidado. Da mesma forma que a bola não entrando, pelo fato de ter batido na mão nessas circunstâncias, eu também invalidaria o lance. Mano, é o seguinte, manda uma carta lá pra International Board, é isso, né, Pascoal? É. E propõe isso aí pra mudar. Bora falar mais de brasileiro. Eu ouvi o Fábio Sormani, não é normal, como eu ouvi inúmeros ex-árbitros também comentando esse lance, dizendo que o lance foi irregular. Irregular? Eu vi um comentário de um ex-árbitro que eu discordo completamente. Aliás, me chamou a atenção o que ele falou. O que ele me chamou demais. E é um ex-árbitro, é um cara que tem conhecimento da regra. Agora, o nosso ex-árbitro, que tem 3 Copas do Mundo e que é um dos melhores árbitros da história do futebol desse país, Carlos Eugênio Simon, ele disse com todas as letras, o gol foi mal anulado. E essa interpretação para mim basta. Porque isso é uma interpretação de regra. Então eu sou obrigado a mudar de opinião a partir do momento que o Porque não é aquela questão de... Falou, então... ele pegou na bola. É uma questão de você entender a regra. E o Simon deu uma aula ontem explicando por que esse gol foi mal anulado. Então eu quero mudar minha opinião, porque é o seguinte, a minha opinião não é embasada igual à opinião do Carlos Eugênio Simon, que é uma sumidade no assunto, é verdade. Então se o Simon falou que foi legal, então o gol foi legal. Eu sou obrigado a mudar de opinião. Como ele achou o gol do Roger, a jogada foi faltosa. Claro que foi. Chegou empurrando. Claro que foi. Óbvio. Chegou atropelando. Então eu também sou obrigado a mudar de opinião. Ele atropelou. Vou dizer uma coisa pra você. Vou dizer uma coisa pra você. Não, a partir do momento que nós temos uma referência igual o Simon... 1x0 pro Atlético, também pensa assim. 1x0 pro Atlético e sai esse gol do Roger, ele marcava falta. Tenho certeza disso. Tenho certeza. Passa o gol aí do Roger. Tenho certeza. Como eu tenho certeza que ele não deu pênalti no Maicon. Porque foi na sequência do na sequência do gol mal anulado. Porque é o Delson Freitas. A regra ela fala o seguinte: a única regra que fala intenção, não intenção, é mão na bola, bola na mão. Então, dá para perceber que ele não teve a intenção de ajeitar a bola. Então, se bate e entra, teria sido gol. Então, por isso também acho que foi mal anulado. Em 2016... E acho que o segundo gol, o gol que valeu, foi um gol irregular, porque ele comete a falta do jogador. Pra mim, vai Mantuan, vai bola. Em 2016 tem um gol igualzinho, Sormani, inclusive contra o Atlético, Corinthians e Atlético Mineiro na Arena Corinthians. Uma jogada muito parecida aqui pela lateral direita aqui do ataque. O Romero faz a jogada, ele cruza para a área e o Gustavo chega também trombando com o jogador do Atlético, empurrando todo mundo para dentro do gol. E foi invalidado o lance. Foi idêntico a esse lance aí. Também foi falta. Mas eu vou te dizer, mano, se o jogo tivesse... Que minuto foi isso aí? 41? Já tá no 41. Se tivesse 1x0 pro Atlético e sai esse gol, eu tenho certeza que esse árbitro ia anular o gol. Sormani, agora a gente precisa tomar cuidado, porque a continuar dessa forma, a gente não vai ter mais árbitro para apitar na Série A do Campeonato Brasileiro. Porque a única decisão que é tomada contra os árbitros que erram, e erram feio, é o afastamento. Os caras, a Comissão Nacional de Arbitragem pega o árbitro, deixa na geladeira, ou vai apitar Série B, Série escambau.
vai chegar uma hora que os árbitros estão errando tanto. Olha quantos erros de arbitragem tivemos nessa rodada. Em 3 rodadas. Ao invés de reciclar, de tentar fazer alguma coisa para o nível melhorar, eles estão afastando. Então vai chegar um ponto, Sormani. Não vai ter ninguém. E não vai ter ninguém para apitar o campeonato da Série A. O que é um favor. Eu tô rezando pros japoneses. Bora falar mais de brasileiro. Né? Virem pra cá. Não, inventarem algo. Roubou os árbitros. É melhor que não precisa árbitro de vídeo, que eu vou dizer mais pra você. No dia que tiver árbitro de vídeo no Brasil, anota que eu vou falar. Mas vai ter confusão no Brasil. Mas se tiver um robô árbitro vai ter apitando o jogo do Corinthians, quando o adversário estiver no ataque, o Corinthians se defendendo, ele vai fazer assim, ó. Perigo, perigo. Isso é o Will Robinson. Will Robinson não. Você que tinha entendido como legal esse gol. Will Robinson, né? Do Perdidos no Espaço. Você que tinha entendido como legal esse gol, Benja, do Roger Guedes, repara. Na hora que ele faz o gol, ele nem comemora. Ele olha primeiro pro árbitro, porque ele tem noção da carga excessiva que ele fez ali em cima do jogador do Corinthians. Ó. Ele não comemora, ó. Ele olha primeiro pro árbitro para depois ver que ele não comemora. Ele viu a carga excessiva que ele fez ali nas costas do jogador do Corinthians. Esse lance eu sou obrigado. Forte ou é o carga pesada que nós estamos... Carga excessiva, ele fez uma carga. Sou obrigado a reconhecer que houve Só que é o seguinte... Repara, Flavinho, ele não comemora. Olha lá, ele olha pro árbitro depois que ele volta. Ok. Só um detalhe, Benja. O Atlético e o Corinthians votaram contra o árbitro de vídeo. E estão reclamando agora. Se eles tivessem votado a favor... Exatamente. Mas precisa entender o porquê mas é pra você entender a explicação do contexto. Não é pura e simplesmente a explicação do Andrés, a mim, não convence. Nem a mim. A mim não convence. Não aceitei porque era muito caro e a gente não sabia ainda o que ia fazer. Não, pera um pouquinho. Eu aceito, eu sou a favor. Mas agora vamos discutir com quatro situações. E de que maneira vai ser usado. Ele simplesmente descartou. Sim, mas foi mal apresentado. Se o cara foi mal apresentado... Mas ele tem o dever de representante de um dos maiores clubes do Brasil e chegar e dizer o seguinte, olha... Sou a favor. Sou a favor. Mas desse jeito não. Olha, eu discordo. Mais uma vez eu discordo do Sormani. Porque se eu levo meu carro na concessionária, o cara fala, precisa fazer um conserto. Eu falo, beleza, faz o conserto. Depois eu vou discutir quanto custou. Tá errado. Não é isso. Você precisa saber tudo de fato o que será feito. Vamos discutir quais são os concertos que você vai propor. Antes de assinar. Exatamente. Depois que tiver assinado, Sormani, game over. Então, foi isso que ele propôs. Era o que ele deveria ter feito. Aceito, mas vamos discutir como é que nós vamos fazer. Mas, Sormani, aquela votação era pra... Aceito ou não aceito? Não é? Vamos discutir. Lógico que era. O Demetrius era esse e tá aí. Ninguém falou. O Demetrius... Acho que faltou explicação. É claro, o Demetrius Costa Maracajá. Lembra do Demetrius, o cantor? Lembro. Olha o para-chuva que não quer cessar. Fica chata do diabo. Nela eu vejo o meu amor. Mas o Demetrius fala aqui. Então, Sormani... era legal. Então, o Sormani tem que trocar de opinião. Pois o Simon falou que não foi pênalti no Dudu. Isso o Sormani não fala. Ué, mas é a opinião dele. Ué, mas você acabou de falar. O árbitro tem 3 Copas do Mundo. Quando vale, vale. Você acabou de falar. Quando não convém. Se você deixar eu falar... Demetrius Costa Maracajá. Se vocês deixarem eu falar, vou explicar. Mas não gaguejo. A explicação do Simon em relação ao lance do Ricardo Oliveira, ela é didática, tá? Gente, não é falta por isso, tá? Ponto. O lance do Dudu e do Roger Guedes é um lance interpretativo. Eu interpreto o Ralf chutando bola, Dudu e todo mundo. Eu interpreto o Roger chutando... O Ralf, não, falei Roger Guedes. É o Ralf. O Ralf chutando Dudu e todo mundo. E eu interpreto o Roger fazendo a mesma coisa em cima do Mantuan. Há diferenças. Como é que ele chama? Mas é igual a bola na mão, ô Sormani. É interpretativo. O Billy Holiday. Percebeu? A diferença. Holiday, quem é Billy Holiday? A diferença. From New York. Olha, quando eu morrer, não quero ser enterrado na lapinha, tá? Eu quero que toque no meu funeral, você vai ficar responsável por isso. Ah, não me pôs, vai custar uma grana ainda. Vai ter que tocar. Pô, tem que contratar a banda, não, o diabo. Só não pode. Flamengo Sketch, do Miles e Bill Evans. Tá? Tem que tocar no meu funeral. Faz uma caixinha de som? Pode. A gente põe em cima do Sormani. Pode assim, ser, em cima do caixão. Ô, produção, separa aí porque eu vou esquecer, tá? Separa aí pra mim. Não, mas olha, vê o seguinte, sabe quem estava ontem vendo o jogo do Atlético Corinthians? Tite. Tite estava lá na Independência. Independência. Que ele foi fazer lá, hein? Ele nunca viu o Cássio jogar. O Cássio foi uma grande... Gente, o Tite não pode ir. Gente, ele vai fazer lá pra ver o Cássio. Ele já conhece o Cássio. Pô, mas quem falou que ele foi ver o Cássio? Ele foi ver o jogo. Não, o Tite não pode ir ver o Atlético Corinthians. Eu acho um absurdo da programação de jogos do Tite nessa reta final para a Copa do Mundo. Não tem nenhum jogo do Santos.
E o goleiro que é tido por todos nesse país. Por todos? Eu 90%. Acho que o Vanderlei tem que ir para a seleção. Você acha que não? Então vai, 90%. O Vanderlei, ele não vai observar. Ele não observa. Não observa. Mas quem observa o goleiro não é ele, é o Tafarel. Não, quem foi ver o Vanderlei... A fase do Vanderlei já passou também. Tafarel foi ver o Vanderlei e no jogo em que ele foi ver... Não estou aprovando isso, que por um jogo tem que determinar. O Vanderlei não foi bem. Eu não lembro desse jogo, foi. E tem mais outro. Mais outra. Eles acham que o Vanderlei não sai jogando bem com os pés. Eu falei isso pra você. São jumentos. É só você pegar a estatística do futsal. É o melhor jogador. É o melhor goleiro que trabalha com os pés do Brasil. Quer dizer, então nós estamos perdidos. Porque quem cuida dos goleiros da seleção brasileira avalia mal o Vanderlei. São os jeques. Percebe? Imagina, o cara que é o engenheiro da Fórmula 1. O cara chega à seguinte conclusão. Qual é o melhor cara da Fórmula 1 hoje? Melhor cara? A Brabham. Mercedes. A Mercedes não é um bom carro. É ruim. Pô, o que você tem que fazer com esse cara? Você tem que demitir esse cara na hora. Esse cara não entende. Tô colocando o condicional. Gente, se o Tafarel chegou a essa conclusão de que o Vanderlei não sabe jogar com os pés, ele não entende nada. Eu não acredito. O Tafarel é uma sumidade. Sim. Vou dizer aqui o que eu acho. Eu não acredito que o Tafarel falou isso. Mas é informação do Saboia. Não, eu não acredito. Eu não acredito. Eu disse pra ele. Ele falou. Eu falei pra ele. Não acreditou em mim. É só você pegar. Você pegar os dados do Footstats, que são excelentes. Você vai ver quem é o goleiro que tem maior participação e o melhor aproveitamento com a bola nos pés. Tudo isso que o Tite foi ver Atlético e Corinthians. Da onde que esses caras... Nem dava pra ver jogo de futebol. Já falei pra vocês, pra ele e falo pra você agora. Cuidado com o seu informante. Porque esse cara que dá informação dessa pra você, tá por fora. Pô, mas esse cara é a mesma informação do Pascoal. Deve ser o mesmo cara. É a mesma mula que deu a informação. O Pascoal deu pra você. Tá agressivo, mula, jumento. Não fala isso. O Flamengo não te ofendeu em nenhum momento. Eu vou contratar um engenheiro. Eu acho que a melhor fase do Vanderlei... Vou montar um carro de Fórmula 1. Eu vou contratar para ser o Mike Carlin, vai ser o meu engenheiro. Mike, o que você acha dos carros da Mercedes? São ruins. O que eu faço com um cara desse? Só ganharam você. A melhor fase do Vanderlei foi ano passado. Ele não foi aproveitado no passado. Esse ano não acho que ele merece convocação. Discutindo. O Jailson tá pegando mais que o Vanderlei. O Marcelo Groi tá pegando mais que o Vanderlei. Aí eu respeito. Se você acha isso, eu respeito. Estamos discutindo o Vanderlei apenas porque o Tite foi ao Independência ver Atlético Corinthians. O Sormani argumenta que o Tite tem ido nos jogos errados. O Tite tem todo o direito de ir. O treinador Tite tem todo o direito de ir assistir Atlético Mineiro e Corinthians. Lógico, ele pode assistir até porque do campeonato jamaicano. Vai servir pra alguma coisa? Até porque também o Atlético Mineiro também tem grandes jogadores hoje. Quem que você levaria do Atlético? Por exemplo, vai citar Cavinho. Não, pera um pouquinho, deixa ele falar. Quem que você levaria pra seleção hoje do Atlético? Por exemplo, você quer saber? O Vitor, pra mim, é mais goleiro que o Vanderlei. Você acha o Vitor? Mais goleiro que o Vanderlei. Hoje não. Hoje não. Já foi. Pra mim é. Você acha que o Tite precisa sair da casa dele aqui na Barra da Tijuca pra ir a Belo Horizonte ver o Vitor jogar? Não precisa. Não, mas eu não falei que ele foi pra ver o Vitor. O Blanco, eu concordo com você. Mas ele pode ter ido, Sormani, pra ver o Wagner, o Rodriguinho. Não precisa. Ele pode ter ido. Como não? Não precisa. Como não? São jogadores que ele conhece. São jogadores, não há necessidade. Você precisa ver um Blanco, um Arthur. Quem mais é que tá surgindo aí que de repente nessa reta final pode chegar na seleção? Você acha que ele jogador Vinícius Júnior? Não sei, isso é o problema dele. Eu tô aqui pra criticar. Flamengo e Ceará ele precisava ter ido ver. Não sei. Não sei. Ele só assiste jogo do Corinthians. Imagina! Ele esteve no Maracanã recentemente, Sormani. Quando ele não tá afim de viajar, foi ver o Palmeiras aí também outro dia. Quando ele não tá afim de viajar e sair do Rio de Janeiro, quando ele fala assim, agora eu vou viajar. Ele foi no Allianz no jogo. Vai ser jogo do Corinthians. Não vou discutir isso. É verdade? Você tá louco. Então, eu acho que nessa reta final, você tem que observar quem de repente você acha que pode dar... Puxa, esse cara Tite pode vai tudo que é jogo, tá bom. É verdade. Boa tarde, companheiros. Estamos aqui abrindo... Eu estou fazendo aqui a abertura do programa, porque o Benja ficou em São Paulo, foi tratado os dentes, então ele não pôde vir. Estamos recebendo aqui no nosso programa Benjamin Klein, que é o nosso advogado. E não fala o sobrenome do Tite, porque a sonoridade é igual ao meu.
Bach. Só que o dele é CH e o meu é CK. Aqui o advogado. Ontem ele estava avaliando 3 jogadores, gente. Deixa eu te falar. Cássio, Fagner e talvez o Rodriguinho. Deixa eu te falar um negócio. Eu não sou advogado do Tite. Agora, falar que o Tite só vai aos jogos do Corinthians não é verdade. O Tite teve recentemente no Maracanã. O Tite foi no jogo do Palmeiras. Jogo do Palmeiras, Boca Juniors na Libertadores. O Tite teve no Mineirão, não teve? No jogo também, do... Ele teve um jogo do Cruzeiro. Gente, sabe o que acontece? Se ele não vai teve ao no jogo do Maracanã... Internacional em Porto Alegre. Se ele não vai ao Maracanã, não vai ao Mineirão, o seu Sormani agora estava criticando o cara. Até que o Sormani falou porque não vai, porque... chegou a namoradinha dele. Flavinho, vocês estão sendo injustos com o Tite, porque todo mundo sabe quem convoca goleiro para a seleção brasileira não é o Tite. Ele só dá o chamego ali no papel. Quem convoca... Então, mas é um conjunto de 3 jogadores, que o Sormani falou, ele tá analisando ali os jogadores. Peraí, eu falei, ele tá vendo 3 jogadores. Do Corinthians ele tem aí 2 jogadores que possivelmente serão convocados, que é o caso do Fagner e do Cássio, e talvez o Rodriguinho aí pela bola que ele tem jogado pode ter sido analisado pelo Tite. Mas quem convoca goleiro pra seleção brasileira, quem chega lá e fala, Tite, chama esse, é o Tafarel. Deixa eu contar um negócio só mesmo. É o Tafarel, claro que é. Contar. Eu não deveria contar, mas vou contar. Nosso produtor hoje, o Murilo, falou aqui pra mim, será que ele não foi ver o Otero? É venezuelano, Murilo. Gente do céu, Murilo, o Otero é venezuelano. Estrangeiro não pode ser convocado. Não, até poderia se nunca tivesse jogado. O que o Sormani está dizendo não é que o Tite não vai aos jogos, não vai a muitos jogos. Vocês estão interpretando tudo errado. Calma, vamos deixa ele falar. Vamos analisar ele falar a interpretação de texto do defensor público número 1. Vai lá. Um dos maiores comentaristas de futebol desse país está dizendo é que o Tite está indo aos jogos errados. Não está indo observar quem ele não conhece direito, que ele precisaria observar. Ele foi técnico do Fagner 20 anos. Não, 20 anos não. 15. Ele conhece tudo do Corinthians. Ele é sócio do Corinthians. Ele recebe e-mail do Corinthians, WhatsApp do Corinthians. O Rodriguinho, mesma coisa, conhece o Cássio, precisa observar o Cássio. Agora, jogos do Santos não passa nem perto. Não, e lá não passa na televisão também. E lá tem jogador, exato, não vê os jogos. Não vê, ele não sabe. Não tem pay-per-view. E aí, o jogo do Santos nem pay-per-view não passa. Não passa, então ele precisa observar jogadores como, por exemplo, o Vanderlei. Precisa mesmo. O Vanderlei, esse menino aí. O comportamento do Vanderlei. O Santos não jogou. Flavinho, sim, mas tá jogando desde que começou o ano. O Rodrigo Góes. O Rodrigo Góes. O Rodrigo Góes. Você quer que o Tite leve ele pra Copa? Não sei. No seu Pelé tinha 17 anos, amigo. O Edu tinha 16. O Neymar, se tivesse se o Neymar tivesse sido convocado em 2010, seria diferente. Neymar e Ganso. Exatamente. O Barcelona mandou ver. Esses jogos ele tem que ver. O menino tá na alça de mira do Barcelona. Já foi capa do Esporte. Vamos lá ver quem é esse moço. Pô, vamos lá dar uma olhada nesse menino. Será que ele joga tudo isso mesmo? Mas quem falou que ele não sabe quem é, que ele não vê? Mas ele não vê o Santos. Só vai jogo como você... Gente, olha, um dia eu fui à CBF e conheci lá... Tem um amigo meu que foi lá também. Eu fui à CBF. Não, falando sério, eu estive na CBF um dia. Ruim. E é uma pena até que eu acho que a CBF deveria abrir isso a jornalistas e tal, ou não sei se é aberto ou não. E fui ver lá onde é o centro, lá onde fica o Tite, onde fica o Edu Gaspar e tal. Gente, os caras têm acesso a todos os jogadores do planeta. Vocês acham que o Tite não sabe quem é o Rodrigo Góes? E por que ele foi ver o jogo do Corinthians e Atlético ontem? Porque ontem o Santos não jogou, foi adiado. Não, esquece. Você acha que para ele convocar um jogador, ele precisa estar no estádio então, para ver? Então o que ele vai fazer gastando passagem da CBF? Porque ele vai ver. Alguns jogos ele vai. Gente, são 10 jogos no fim de semana. Ele não pode ir a 10 jogos. Vê o jogo semana passada. Ele foi ver o jogo pela televisão é uma coisa. Você vê sem a televisão, completamente diferente. Savoia. Você vê movimentação sem a bola, sentido de organização, como é que você quer que o Tite vá a todos os jogos? É impossível. Mas ele podia ir de vez em quando semana a jogos de times que tem jogadores convocados. Claro, porra. Lógico. Ele não conhece bem. Ele não precisa ir ao jogo do Corinthians. Ele conhece todos os jogadores do Corinthians. Vê o Vanderlei no estádio. Mas ele não tinha jogador do Atlético Mineiro no jogo de ontem? Foi o que eu falei. Qual jogador? O Gustavo Blanco? Ok. Parece o Kaká esse moleque aí. Pode ser, o Gustavo Blanco. Grande. Agora, vamos fazer aqui um mapeamento. Viu? Vamos fazer um mapeamento aqui dos jogos que o Tite foi assistir?
Acho que seria legal. Pra gente discutir. Semana passada ele estava vendo as semifinais da Champions. Bem, estou dizendo aqui no Brasil. Sim, mas ele vai. Aqui no Brasil, ele foi assistir o quê? Palmeiras e Boca Juniors. Não deveria ter ido? Foi ver a final do Campeonato Paulista e foi ver a final do Campeonato Carioca. O Tevez, ele foi ver o Tevez? Pra ver como é que a Argentina vai se movimentar contra o Brasil. Ele não pode ter visto o Dudu, ele não pode ter visto... Pode ter isso, ver o Dudu. É que o Marco ele mandou convocar o Tevez para a seleção da Argentina agora. Ele pode ter ido ver o Dudu, ele pode ter ido ver o... Quem mais? O Jailson. Pode, perfeito. Agora, eu volto a perguntar. A final do Carioca ele foi, Vasco e Botafogo. Bom, ótimo. Então, ótimo. O que ele foi ver no Vasco? Mas, gente, ele foi ver, não é ver. Ele foi ver o jogo. Nós não podemos discutir isso. Eu não sei quem ele foi ver. Não podemos discutir a visão tem que ser macro. Não, senhor. O primeiro jogo tem macro. Ele não está lá olhando só para convocar. Por exemplo, vai ver jogo do Boca. Tem um monte de jogador do Boca que está na seleção. Isso, mas então ele pode. Ver a movimentação do Tevez, do Pavô. Lógico. Ele foi ver Cruzeiro e Galo no Mineirão. Eu quero saber o seguinte. Quais são os jogos que o Tite foi assistir? Aqui, peraí. Quais são os jogos? Qual é o mapa? Gente, agora não pode ter uma polêmica para ver os jogos que o Tite foi. Mas eu não posso discutir isso. Mas não tem cabimento. Ô, Sormani, tudo isso que ele apareceu. Sormani, eu posso passar a lista aqui, só que existe uma composição aí. Nem todos o Tite ele foi, mas ele mandou representantes. Sim, ok. Ele pode ter mandado auxiliar, ele pode ter mandado filho. Não tem importância. Enfim, Xavier, ele assistiu, vamos lá. Dia 8/4, Vasco e Botafogo. Foi o Tite e o Tomás Araújo. São Paulo e Atlético Paranaense no Morumbi ele estava também. Peraí, eu vou passar a lista completa. Vou passar a lista completa. Então, dia 8/4 foi Vasco e Botafogo, foi o Tite e o Tomás Araújo. Cruzeiro e Atlético Mineiro foi o Matheus Bach, que foi o filho dele. Todo mundo conhece ele, que trabalha com o Tite. Palmeiras e Corinthians foi o Fernando Lázaro, também trabalha com o Tite. Palmeiras e Boca Juniors, que também foi agora dia 11 de abril, foi o Kleber Xavier. Cruzeiro e Grêmio foi no dia 14, foi o Fernando Lázaro e o filho dele, o Matheus. Dia 16 foi Botafogo e Palmeiras, foi o Tite e o Edu. Dia 19, agora de abril, também foi São Paulo e Atlético Paranaense, foi o Tite. Agora existe uma programação aí de outros jogos. O Real Sociedad contra o Atlético de Madrid, o Silvinho e o Tomás Araújo irão assistir. Depois vai ter um jogo do Guangzhou Evergrande contra o Shandong Luneng, vai o Kleber Xavier e o Fernando Lázaro. Dia 22 é o Fluminense e Cruzeiro, o Tite estará presente. Grêmio e Atlético Paranaense vai o Dudu Bressani. Málaga e Real Sociedad vai o Silvinho e o Tomás Araújo. O Beijing Guan contra o Guangzhou, vai o Kleber Xavier e o Fernando Lázaro. Dia 24/4, Liverpool e Roma, o Tite e o Edu Gaspar estarão presentes. Dia 25/4, Bayern de Munique e Real Madrid, o Tite e o Edu também estarão presentes nesse jogo. 25/4 estarão não, Perdão, estavam. Foi semana passada. Dia 28 também aconteceu o jogo entre Botafogo e Grêmio, o Tite também estava presente. Quantos jogos do Corinthians ele foi? Dá uma olhada. Deixa eu terminar aqui, ó. Dia 29/4, Atlético Mineiro contra Corinthians, o Tite estava presente. Teremos agora, ó, Galatasaray e Besiktas, o Matheus vai junto com o Silvinho. Teremos aí o Shandong Luneng novamente contra o Henan Jian, que eu não sei, também deve ser chinês. Enfim, o Kleber Xavier aí com o Fernando Lázaro. Dia 1/5, Grêmio, o Cerro Porteño, o Tite também estará em loco. O Real Madrid contra o Bayern aí, o Matheus Bach e o Silvinho estarão presentes. E no dia 2, Corinthians, Independente, aí existe uma definição. Agora me diz uma coisa. E ninguém sabe ainda quem irá para esse jogo. Mas está na programação. Qual jogo do Santos que ele foi ver mesmo? Aqui não tem nenhum. Tem algum programado para ver? Não, também não. O último jogo que tem no cronograma aqui é Corinthians Independente. Hoje, na opinião da maioria das pessoas, o goleiro que deveria ser o terceiro goleiro da seleção brasileira. Ele não vai ver nenhum jogo. E tem hoje um menino que está na alça de mira do Barcelona e que é muito melhor do que esse Vinícius Júnior que joga no Flamengo, que é o Rodrigo Góes. Não foi ver nenhum jogo. Nenhum jogo. Zero. Nenhum. Eu não tenho mais. Sem mais perguntas. Mas o Vinícius Júnior também não será convocado? Ó, vamos ver. A lista sai daqui 2 semanas. Pascoal, você concorda com o que disse o Cássio? Vamos colocar aí as aspas. Qual é a frase? Aquela frase. Calma, as aspas do Cássio. Não queremos o Corinthians beneficiado, mas que tenha um pouco... Não era essa frase, não. Colocou errado. Não, essa é uma frase, tem outra frase. Mas não é essa. É a outra. Não é essa, é a outra. É a outra, não é essa. A outra ele falou aqui nos canais Fox Sports. A outra foi aqui, tem a aspas aqui, a outra. Daqui a pouco, então, vamos colocar a outra. Vamos ouvir agora Fábio Carille, o treinador do Corinthians. Vamos lá. Não gostei da arbitragem. Quando eu venho aqui, eu sou muito sincero naquilo que eu falo.
deu um pé alto contra nós, depois teve um a favor nosso, não deu, mesmo lance, não apitando, não sendo criterioso do mesmo jeito dos dois lados, né? Eu não gostei da arbitragem desde o início. Carelli, boa noite. Mas isso não quer dizer que foi determinante o resultado, tá? Isso aí é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não gostei da arbitragem, mas isso não tira o brilho da vitória do Atlético. Sabe o que gera tudo isso? A demora para aproximar quando um árbitro de trás ou um quarto árbitro, eles estão com aquilo ali, eu não sei porquê, até agora, eu não sei porquê. E com isso demora, né? Já passa a informação rápido, mão, gol, não é gol, e segue. Né? Aí vem jogador em cima do quarto árbitro, vem jogador em cima do juiz, vai jogador em cima lá do árbitro de fundo, e o negócio não anda, né? Não anda. Eu acho importante, quanto mais tiver dentro de campo, para que ajude a ser uma arbitragem justa, mas eles têm que tomar a decisão mais rápida, senão fica esse rolo aí e o jogo ele acaba perdendo a mão do jogo, né? Então, se estão com isso daí, se estão com comunicação, define logo isso daí e não deixa o jogo tão parado. Tá certo, Carille, Savoia? Eu acho que ele tem suas razões para reclamar, mas eu acho que conhecendo o Carille e conhecendo a forma como ele encara o futebol, sempre sendo verdadeiro, eu acho que ele deveria aceitar a inferioridade. O Corinthians não perdeu. Mas ele não falou disso, né? Só falou de arbitragem. Ele falou merecer a vitória do Atlético. Ele disse que o Corinthians não jogou bem. O Atlético foi superior. Mas aqui na edição deste programa só se coloca a arbitragem. Porque o que acontece? Verdade ou mentira? Verdade. Eu acompanhei a entrevista dele inteira. Ele disse que o time talvez estivesse cansado, né? Então, pode até ser, mas acho que pelo estilo do treinador, ele não costuma justificar. A grande verdade é o seguinte, o Corinthians e o Carille ontem foram engolidos pelo Atlético e pelo Thiago Largue, né? E não é nenhum demérito, porque os dois, o Carille é um grande treinador, ganha muito mais do que perde, mas também perde. Então, o Corinthians tem uma vantagem que poucos times do futebol brasileiro têm. O Corinthians digere a derrota como poucos, ou como quase ninguém. Então, a derrota passou, bola para frente, o time continua o trabalho. Agora, acho que o primeiro gol foi mal anulado, concordo com o Simo, porque o Ricardo Oliveira não teve a intenção, ele não ajeitou a mão para tirar proveito. Pode até ter tirado proveito, que a bola ia para um outro lado, mas isso não está na regra. Né? Não está na regra. Mudar a câmera. Você desconcentrou o... Não, tá muito longo também. Nós estamos voltando a falar do... Caramba. Cadê? E a câmera é aquela... Eu vou falar igual pra você. Eu pedi mesmo pessoal, muita gente comentando que o jogo que o Tite iria sábado era Grêmio e Botafogo, que ele não foi, porque o Renato Gaúcho entrou com o time todo reserva. Ele iria ao jogo Botafogo e Grêmio. Agora sim, a frase do Cássio. Vamos ouvir o Cássio. Olha lá, vamos ver o Cássio que ele falou, Pascoal. Olha lá, o Corinthians é o maior time do Brasil. Quem não gosta do Corinthians odeia o Corinthians. Concorda, Pascoal? Nossa, que frase de peso, de relevância. Vão talhar isso. O Corinthians é o maior time do Brasil hoje? Numa pedra, num granito. E vai encerrando os dentes ali. Na Praça dos Três Poderes. Não, é porque ele tem. Se depender dele, dessa declaração. Se depender. Deu porque deu uma. É porque você não acompanha o futebol, aí você não sabe o que acontece. Essa frase falou é o maior time do Brasil do que torcedores da Lusa. Mas é lógico, só tem corintiano no Brasil, os caras ficam... Ele falou que é o maior time do Brasil, você concorda? Hoje o Corinthians é o atual campeão brasileiro e está defendendo o título brasileiro. É o maior time do Brasil? Eu não acho que seja o maior time do Brasil. Então, mas é por isso que ele falou. Neste século, não vamos ser assim, pontuais, né? Vamos analisar o todo. Neste século, o Corinthians é o melhor time do Brasil. Dizer agora, que é o maior time do Brasil, pelo momento que é o maior time. Neste século, não tem nenhum time no Brasil que tenha, se você fizer uma pontuação por conquistas, né? Libertadores vale tanto, o Mundial vale tanto, o Brasileiro vale tanto. Qual é o peso do Cássio falar isso? Qual que é a importância? O Corinthians é hoje o grande campeão do século no futebol brasileiro. Não tem a menor dúvida disso. Nesses 18 anos não tem a menor século, dúvida disso. O Corinthians tem mais conquistas. Essa frase aí, ele dá a entender que o Flavinho é antes. Não. Flavinho, pra você, não entende essa frase. Eu estou apenas aqui tentando... Você não digeriu a frase porque foi pra você. Tentando ponderar qual é a importância de o Cássio dizer isso e o pasteleiro da feira do Pacaembu dizer a mesma frase. Porque é o Cássio, goleiro do Corinthians.
Essa porrada foi no seu peito e você não tá sabendo Escuta, direito. Negão, se o goleiro do Bala Mistura, Palmeiras fala isso, Jailson, aí tem relevância. Se o goleiro do Palmeiras, Jailson, fala assim, não, o Corinthians é o maior time do Brasil, tem relevância. Se o goleiro do Grêmio fala isso, tem relevância. O Groi. Agora, o jogador do Corinthians dizer isso, e eu com isso? Ninguém tá perguntando a tua opinião. o que ele tá falando é verdade. Ele tá perguntando. Se vem um cara e fala assim, pô, odiamos o Corinthians, Claro. tem um peso. Somos odiados. Aí pode ser uma fantasia persecutória. Só que deu uma Mas não é. repercussão. Não sabe. Se vocês acham que sim ou não, o problema é de vocês. Deu mas repercussão, ninguém tá falando disso. Tá falando porque você não acompanha futebol. Dependendo do Flavinho, a gente faz um programa hoje falando da Portuguesa, Do Rio, do da Portuguesa CRB, do CSA e do que está acontecendo na Nossa, terceira, na Portuguesa quarta voltou, hein? Voltou. e na oitava Qual é a divisão. repercussão disso Os aí? torcedores Isso do aí vai Flamengo manchete de estão algum jornal. revoltados com o senhor. Comigo? É. Por quê? Os caras falam, e usando a tua frase. Qual? Da fila do pão, os caras mandaram você ver, falar que o Paquetá tá anos-luz na frente do Rodrigo Góes. Mas eu comparei com o... Então, mas os caras estão falando que quem merece ir é o Paquetá e não é o Rodrigo Góes. Concordo. O Paquetá é um jogador que poderia estar na seleção. Concordo. Jogou bem sem ontem, dúvida de alguma. Agora, eu analisando os dois jogadores, o Rodrigo Góes e o Paquetá, pra mim, o Rodrigo Góes vai ter mais futuro que o Paquetá. Pra mim. Eu posso errar. Eu achava, por exemplo, que o Gabigol ia ter mais futuro que o Gabriel Jesus. Errei. Não errou porque o futuro ainda não aconteceu. Mas eu não Olha, o Thiago Pires... Mas tá mal o Gabriel Jesus, né? O Thiago Pires... Tá mal. Não, isso não significa que amanhã o Agora se der Gabigol... uma gorada no moleque, hein? Não. Eu só falei que amanhã não Eu sou um significa... voodoo do moleque agora. Não significa que o Gabigol... Tem quantos anos tem o Gabigol? 21, acho. Então não significa que o Gabigol no ano que vem não esteja lá. Se o Gabigol fizer 30 gols, ele vai ter que pagar o jantar. O Thiago Pires, ele mandou uma mensagem aqui que eu não entendi. Ele falou, a imprensa paulista é um dos cânceres do Brasil. Totalmente parcial e bairrista. Arrego. Aquelas mensagenzinhas aí sem conteúdo e essa sim é uma síndrome de perseguição. Não existe bairrismo aqui nesse programa. Por mais que agora digam, mas você é corintiano, só defende o Corinthians. Eu até respondi para um Mas Zé acabou de falar que o Atlético Mineiro mereceu, só deu ao Galo. Falei, o Atlético Mineiro, em termos de jogo, jogou muito mais. Quem merecia de fato vencer a partida era o Atlético Mineiro. Estávamos discutindo aqui os lances polêmicos do jogo. Cada um vai ter uma ótica. Inclusive, por exemplo, o cara você só fala aí dos erros aí que favorecem os outros e nada é contra o Corinthians. Acabei de falar aqui, enquanto todo mundo tá falando, a maior parte pelo menos aqui disse que o lance do Maicon foi pênalti, eu achei que não foi. Então eu acho que você precisa de um cotonete, ô topeira. Que isso? Não xinga, não xinga. Como não? O cara fala que a gente é um câncer. Eu não posso falar que o cara é um topeira. Responda com inteligência. Respondi, porque se eu fosse ofender, você ia ver. Deixa eu só passar uma informação. A contusão do Fagner vai ser melhor avaliada amanhã com os exames de imagem, mas no meio de semana ele já está fora, não vai jogar contra o Independiente. A tendência é que ele fique um bom período fora do time do Corinthians. Ele está com 5, a tendência que ele fique fora do Corinthians. É o segundo jogador que o Corinthians perde em 2 partidas seguidas. Não, 2. Tinha o René Júnior, tá fora. O René torceu o joelho sozinho no treino do Corinthians. Sim, tá fora. Perdemos mais um guerreiro.